Salve Maria, sou missionário Servo Roberto. Para os protestantes, a Eucaristia é simplesmente um símbolo. Para nós católicos, é muito mais interessante, é mais profundo. É a presença real de Cristo, a transubstanciação no pão e no vinho. Não é simplesmente um suquinho de uva ou um pãozinho, não, meu irmão. Tem uma consagração, tem uma finalidade. Cristo fala para os seus apóstolos em Mateus 26, 26. 28, fazer isso em memória de mim. Quem come esse pão jamais morrerá. Que pão é esse? Olha só, essa loucura protestante tentando de invalidar a Eucaristia católica, cara. E também é só o sacerdote que pode consagrar. Professor, a questão da Eucaristia, onde se acredita que a hóstia, ou seja, o pão e o vinho realmente se transformam em carne e vinho. E ele citou o milagre onde isso aconteceu. E a pergunta dele é o seguinte: a transubstanciação... É só pesquisar os milagres eucarísticos durante da história. É simples desenrolar essa mentira protestante. É só estudar os milagres eucarísticos, que aí tá aí na internet. Que a Igreja Católica quer nos mostrar que o milagre, a transubstanciação, a presença real de Cristo não é simplesmente um símbolo, não. Simplesmente um pão, simplesmente um vinho, não. Quando é consagrado, se torna carne, o corpo do Senhor. E o vinho, quando é consagrado, se torna, mas não é o sangue, o vinho é o sangue de Cristo. Cristo fala para os seus apóstolos aqui em Mateus 26, olha só. 26, 28. Por isso é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens, em remissão do vosso pecado. Ao 27, ó. Tomou depois o cálice, rendeu graça e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos. 26. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu, ó. Aqui que vem a consagração. Minha mão tá meio suja porque eu tô trabalhando aqui na enxada. Sou peão, né? Olha só. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isso é meu sangue, meu corpo. Ó. Isto é o meu corpo, isto é meu sangue. Porque se você for prestar atenção aqui, ó, olha só. Durante a refeição, Jesus tomou o pão e benzeu, quer dizer o quê? Consagrou. Quem está ali? Os apóstolos que ele enviou, que vai seguir essa analogia. Se for pegar ali Atos Apóstolos 42, perseverar eles na doutrina dos apóstolos, na fração do pão, na comunhão e na oração. Olha só. Não é simplesmente um símbolo. Não é simplesmente um costume. É a presença real de Cristo eucarístico. A transubstanciação. O ápice da presença real de Cristo. E a pergunta dele é o seguinte: a transubstanciação é mentira? Então como é que fica a questão dos corpos dos santos? Já mistura as coisas. Eu queria colocar pra você, o corpo dos santos. Só procurar lá, corpo incorruptível de Padre Pio. Corpo incorruptível de, acho que é Carlos Acuti, o beato que foi canonizado pela igreja. Corpus incorruptível. Isso também dá para se provar também na história. Só pesquisar, tá exposto para todo mundo que quiser vocês fazer uma caravana e ir lá visitar o corpo de Padre Pio de Carlos Cuti. Certo? Corruptíveis? Como que é isso? Olha, sinceramente, eu desconheço evidências de que corpos de santos, como por exemplo Maria, né, e outros santos, esteja incorruptível. Eu teria que ter mais evidências sobre isso. Né? Eu desconheço, né, que tais corpos não tenham entrado em estado de putrefação. Então eu gostaria das evidências para eu poder analisar, porque na verdade a morte ocorre da mesma forma para todos. O corpo de todas as pessoas se decompõe, porque todas as pessoas foram afetadas pelo pecado, e segundo Romanos 6:23... Como explicar corpo de Padre Pio incorruptível
Como explicar isso, pastor? Claro, vocês não conhecem a doutrina da igreja. O salário do pecado é a morte para todos os homens. Então, eu gostaria de mais assim dados do irmão para eu poder analisar o que realmente ele quis dizer com isso. Olha só. Corpo incorruptível de Padre Pio. Ele falou que não tem na história. Tem um comercial aqui. Olá, amigos e amigas da Associação Região Fidei. Hoje eu vou tratar de um tema que tem sido recorrente aqui. Todo mundo pergunta o que é um corpo incorrupto de um santo, né? A gente diz sempre que o Padre Pio, o corpo do Padre Pio, depois de 40 aqui, anos, quando foram fazer a exumação, ele estava incorrupto. Muita gente pergunta o que é. Corpo incorrupto do Padre Pio. Mistério que a ciência não explica. Só pegar aqui o canal, ó, Padre Pio. Canal... É isso mesmo. Padre Pio, Associação Regional Fidei. Ele falou que não tem na história. Então. Funcionou de longe. Foi o corpo do Padre Pio. O corpo do Padre Pio foi uma coisa tão inesperada. E ele está... Vê se eu acho aqui. Não deixe de mandar esse vídeo. Uma capela... Você pode pegar aqui, ó. Possam chegar a muito mais pessoas do que normalmente se consegue chegar quando a gente fala de um tema sério e não quando a gente fica fazendo brincadeiras no YouTube. Um forte abraço para todos, peço orações, rezaremos por todos. Outro corpo incorruptível aqui. Corpo incorruptível de Santa Bernadette Soubirous. Corpo corruptível do Carlos Orcucci, canonizado pela Igreja Católica. Corpo combustível do Carlos Orcucci, causado pela Igreja. Corruptível também, pastor. É só você tomar vergonha na cara e pesquisar. Como não tem? Voltando para o vídeo, né? Com isso. Segundo, a Bíblia não ensina que no momento da ceia o corpo e o sangue de Cristo são transformados de forma literal. O corpo e sangue de Cristo. Nós não podemos crer nisso. Por quê? A Bíblia não admite esta hipótese. Por vários motivos. Primeiro, lembre-se que a Bíblia foi escrita por judeus cristãos. Os judeus cristãos não aceitavam o ingerir sangue em hipótese alguma. Então, tanto em Levítico 17, só um minutinho, voltando no vídeo. quanto em Atos 15 e 29, já no Novo Testamento, você vê que foi dada uma orientação específica para que eles não ingerissem sangue de animais. Se ingerir sangue de animais já era um erro, um pecado para eles, imagine ingerir sangue humano. Ainda mais do sagrado Jesus Cristo. Tem uma fazenda, é um trator, mas vamos pregar. E obviamente que Deus não está incentivando isso. Para você entender... Olha só que interessante, ele está no finamento, ainda não está na... Voltando, tem um trator ali, mas vou tentar gravar esse vídeo, cara. Ó, o professor falou que... olha só que a Bíblia vem nos ensinar. Olha só, Mateus 26, 26. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu, partindo, e deu ao seu discípulo, dizer: tomai e comei, isso é o meu corpo. A Eucaristia, que está falando aqui na Bíblia, que é o corpo dele. Olha só que interessante. Benzeu, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isso é meu corpo, é a Eucaristia. Na Bíblia, na Escritura, em Marcos, João 6, em Mateus 26, 26, em Lucas 22, 19, em 1 Coríntios 11, do 25, em João 6, 35, aqui fala: esse é meu corpo.
fazer isso em memória de mim. Aqui já é a transubstanciação, presença real de Cristo na Eucaristia. Quem disse isso aqui, professor? É a Bíblia, que está sobre a igreja, sobre ti, Pedro, edificar a minha igreja. Essa igreja que Cristo fundou vai fazer essa transubstanciação, porque sou um sacerdote ordenado e consagrado para fazer a atualização do sacrifício de Cristo. Que ele fala, comer isso é meu corpo. O pão é meu corpo. Você pega João 6, para finalizar, para o vídeo não ficar grande, 6,35, porque tem esse trator atrapalhando. É assim quando a gente começa a pregar, o Satanás se levanta mesmo, o encardido, como diz o Padre Jonas, né? 6,35, respondeu Jesus, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Olha só que interessante. 51, João 6,50, eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem come deste pão viverá eternamente, e o pão que eu hei dar é a minha carne para a salvação do mundo, cara. Explícito na Bíblia, professor. Na Bíblia, na Escritura, não é simplesmente um simbolismo. O protestantismo já é um simbolismo, porque não tem a consagração, não tem sacerdote para atualizar o sacrifício de Cristo. Jeremias 33, 17 e 18. Salve Maria, sou missionário São Roberto. Glória a Deus, aleluia.